Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a honra que você nos dá de podermos adentrar no seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, dê uma paradinha e compartilhe este link no grupo de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã, aprendendo a palavra do Senhor. Hoje daremos continuidade ao estudo desse trimestre que tem sido maravilhoso. Estamos estudando sobre o corpo, alma e espírito e a lição de hoje vai trazer ensinamentos riquíssimos. Tema: a alma, a natureza imaterial do ser humano. Se eu fosse você, eu não saía daí, ficaria juntinho conosco, estaremos aprendendo a palavra do Senhor. Queremos enviar neste momento uma saudação aos nossos irmãos da terceira idade, nossos irmãos do PROAT, aos pastores jubilados também. Nós queremos enviar aqui a saudação. Abra os braços aí e recebe aí um forte abraço do nosso pastor Ailton, da irmã Judite. Eita, que abraço maravilhoso! Receba também um abraço do Senhor Jesus aí na sua alma nesta manhã. É bom podermos estarmos juntos e não há nada melhor do que no primeiro dia da semana estarmos na presença de Deus aprendendo a sua palavra. Vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção sobre nossa escola dominical. Se você puder, feche seus olhos neste momento e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esse momento especial que nos concede de estarmos aqui nesta manhã, para juntos aprendermos a Tua palavra e Te adorarmos na beleza de Tua santidade, Senhor. Nós queremos Te pedir nesse momento a Tua bênção sobre cada um de nós, Senhor, sobre cada um dos Teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação. Abençoa neste momento o nosso pastor presidente, Senhor, pastor Ailton, continua dando força, graça ao Teu filho, Senhor, evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com nossos cânticos, com os cânticos congregacionais, e não perca a oportunidade de abrir aí a sua boca e louvar ao Senhor com muita alegria, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Vamos convidar neste momento o presbítero Jailson Aguiar. Ele irá aqui entoar com os irmãos os cânticos congregacionais. E se você não tem uma harpa, não se preocupe, estaremos dispondo o texto em tela a fim de que você possa nos acompanhar neste cântico de adoração e possamos juntos, como um grande e lindo coral, louvarmos e enaltecermos o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Cumprimento a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que alegria, que bênção estarmos aqui para louvar o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Queremos agradecer a oportunidade ao escalado desta manhã e também a confiança do nosso pastor presidente. Vamos adorar o Senhor com os hinos sugeridos na nossa lição da escola dominical, com muita alegria, relembrar estas verdades sagradas de forma cantada. O primeiro hino sugerido é o de número 193, a alma abatida. Glória a Deus. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma,
e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O Senhor bem cedo virá, aleluia. Hino de número 432, neste hino, que é uma oração, nós vamos entregar a nossa vida, consagrar o nosso tempo, os nossos pés, o nosso querer ao Senhor. Aleluia, consagrado ao Senhor. Aleluia. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção minha voz se faça ouvir. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Seja o meu tempo, seja o meu tempo já consagrada a ti o labor. Que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Toma o meu querer, toma, ó Deus, o meu querer. Faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser. Enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim.
minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador. Ore assim, no teu sangue puro carmesim. De coração, minha vida toma para ser Senhor. Mais uma vez, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 5. Lição de número 5, que tem como título A Alma, a Natureza Imaterial do Ser Humano. O texto áureo está em Mateus capítulo 10, versículo 28, que diz: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A verdade prática nos diz que cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro, atributos da alma. O segundo tópico, a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. E o terceiro tópico, a alma renovada e submissa a Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 1, versículos 27 e 28, capítulo 2, versículos 15 ao 17 e Mateus, capítulo 10, versículo 28. Então, Gênesis, capítulo 1, versículo 27, nos diz o seguinte, o texto já está aí em sua tela e você pode nos acompanhar nesta leitura. Gênesis 1, 27 diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento agradecer ao Senhor pela leitura de sua palavra e pedir uma bênção especial em favor do seu filho que irá ministrar nesta manhã. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento especial, pela leitura de tua palavra, Pai. E queremos pedir a tua graça, o teu favor sobre o teu filho que irá ministrar a aula nesta manhã, Senhor. Usa-o, Senhor, como instrumento, Senhor, em tuas mãos e nos transmite, Senhor, as verdades que queres nos ensinar, ó Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor, não com os nossos cânticos, embora aqui vamos também adorar com os cânticos, mas vamos adorar ao Senhor agora com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor.
Vamos, neste momento, convidar o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, que irá proceder com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu amado irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na casa de Deus, participando de mais um culto, participando de uma escola bíblica dominical. Nós estamos nesse culto e você sabe que todo culto tem o momento dos louvores, tem o momento da exposição da palavra de Deus e, é óbvio, tem também o momento do ofertório, onde nós iremos adorar a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas e pagamento também dos nossos votos. Faça isso, meu amado irmão, mas faça com alegria, faça com satisfação, faça com coração voluntário, faça como ato de adoração a Deus, pois nós também adoramos ao Senhor através dos dízimos e através das ofertas. E tem um texto bíblico que eu quero ler com você nessa manhã de domingo, no livro de Êxodo, capítulo de número 35 e o versículo de número 5, que mostra justamente essa voluntariedade. Diz assim a palavra de Deus: tomais do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre. Com destaque para esta expressão que diz assim: cujo coração é voluntariamente disposto. Coração fala de sentimento, fala da disposição do coração e da voluntariedade em adorar a Deus. Se você pode fazer isso nessa manhã de domingo, faça um coração aberto, que com certeza há um Deus no céu que vai te abençoar. E, meu amado irmão, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro país, você que está em outro estado, você que está também aqui no estado de Pernambuco, mas está em locais distantes, não tem aquela disponibilidade de vir à igreja para ofertar, ou seja, adorar a Deus também através das suas ofertas, a igreja vem disponibilizando alguns canais, e o primeiro canal é esse que aparece agora aí na sua tela. Você pode apresentar, ou seja, você pode apresentar a câmera do seu celular para o QR Code e você será redirecionado a uma das contas da igreja. Logo abaixo você está vendo o CNPJ 10 632 404 1000, ao contrário, dígito de número 51. Você será redirecionado para uma das contas da igreja e todo o depósito deve ser realizado em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Então faça isso com amor, faça isso com carinho. E, meu amado irmão, eu quero convidá-lo para, nesse momento, nós orarmos a Deus. Vamos fazer uma oração de agradecimento. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas e vamos também fazer uma oração de gratidão pelo momento que nós estamos em ofertar a Deus aquilo que Ele também tem nos concedido. Vamos incluir nessa oração aquelas pessoas que estão desempregadas. É aquele pai, aquela mãe de família que está querendo uma porta de emprego. Deus abre portas aonde não tem porta. Ore conosco nesse momento, vamos falar com o Senhor Jeová dos Exércitos. Nos acompanhe nessa oração. Pai eterno, Cristo amado, Deus da glória, nós queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos dizer que tu és grande, que tu és eterno, que tu és justo. Queremos te louvar por tudo que tu tens feito, meu Pai, pois a tua mão tem sido estendida sobre a vida de cada um dos teus filhos. Recebe a nossa gratidão, que se faz representar através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, dos nossos votos, que nesse momento nós estamos pagando a ti. Pai eterno, usa de compaixão com aqueles teus filhos que estão desempregados. Abre uma porta de trabalho, faz um milagre, estenda a tua mão santa, Pai. Teus filhos que nesse momento estão ajoelhados, pedindo, rogando, e tu podes fazer e conceder essa bênção ao teu filho. Recebe a nossa gratidão no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. E, meu amado irmão, você continua conosco aqui na Rede Brasil, adorando a Deus, e nesse momento nós iremos louvar ao Senhor, e o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui em Pernambuco, convida mais uma vez o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus, e você continua adorando a Deus
onde você estiver. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, amados, ainda com o hino de número 578. Este hino tem uma mensagem muito forte, pois fala que o Senhor está no comando de todas as coisas. O nosso barco que navega no mundo, no mar desta vida, ele não vai afundar, porque Jesus está nele. E ele fala para nós: sossegai. Glória a Deus. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. De ondas do mar que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu Mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossega. Chegou a bonança, Mestre, chegou a bonança. Em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu Mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, chegou o momento da exposição da palavra do Senhor, de nossa lição que estaremos aprendendo ou que aprenderemos nesta manhã. E aí eu convido a você
a pegar sua Bíblia, sua revista de escola dominical, seu caderno de anotações, sua caneta, seja com seu material escolar, material utilizado sempre todos os domingos pela manhã aqui na Escola Bíblica Dominical, e aproveite a oportunidade, Veja o que tiver de fazer rapidinho, vá e volte para não perder nenhum minuto da exposição da palavra do Senhor. E tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Ele já estará ministrando nesta manhã. Meu amado irmão em Cristo Jesus, mais uma vez queremos saudar todos com a paz do Senhor e revelar nossa alegria, nossa satisfação de estarmos na casa de Deus para participar desse trabalho, que é um culto que está acontecendo não somente aqui na Rede Brasil, mas é um culto que acontece também na sua casa, acontece também no seu trabalho, acontece aí no hospital, onde você estiver. Esse culto está acontecendo porque Jesus está em nosso meio. E nesse culto, que é um culto de ensino da palavra de Deus, é uma escola bíblica dominical, onde sempre temos um tema. E nós iremos agora estudar mais uma lição desse trimestre, que é um trimestre riquíssimo, é um trimestre muito bom, que o tema geral do trimestre é corpo, alma e espírito. Ou seja, nós temos uma disciplina teológica chamada antropologia bíblica que está sendo estudada durante esses 3 meses. E a lição de hoje é a lição de número 5, que vai aparecer agora aí na sua tela, que tem esse seguinte título, a lição 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. E eu quero convidar você para lermos o textuário junto. Vamos ler o textuário junto? Você que está em casa, nos acompanhe nesse momento. Nosso textuário está em Mateus capítulo 10, versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Vamos ler juntos agora a verdade prática. Nossa verdade prática diz: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Vamos começar a fazer um comentário bem rápido nesse momento aqui. Quero lhe convidar e também dizer a você que você pegue a sua Bíblia, abra a palavra de Deus, pois o livro-texto da Escola Dominical não é a lição. O livro-texto, o livro principal da Escola Dominical é a palavra de Deus. Meu amado irmão, como sempre fazemos aqui, começamos do título da lição para depois nós comentarmos cada tópico do comentário. O nosso título é a alma. Veja que nós iremos focar somente na alma. E agora é a natureza imaterial do ser humano. Eu acho que você está lembrado que nós comentamos aqui logo nas primeiras lições que esta lição, a lição como um todo, ela está dividida da seguinte maneira, ou seja, os temas foram distribuídos da seguinte maneira: 3 lições sobre o corpo, 3 lições sobre a alma e 3 lições sobre o espírito, e as outras lições, que uma de apresentação e outra que é de sentido mais de finalização. No final, vai compor as 13 lições do trimestre. Então, na lição de número 5, nessa lição que nós estamos estudando, se você observar bem, nós iremos estudar agora sobre a questão da alma humana. Se você estiver com sua lição em mãos, você vai perceber que a lição de número 5 é a alma, a natureza imaterial do ser humano. Depois nós iremos estudar sobre a consciência e iremos estudar sobre os pensamentos. Então, aquelas coisas que são relativas à alma, nós agora iremos estudar. E essa é a primeira lição falando sobre a alma, e nada melhor do que começar falando da estrutura, ou melhor, falar da natureza, e dizendo estrutura, mas é falar da natureza da alma. E o autor da lição já começa dizendo: a alma tem uma natureza imaterial, ou seja, é a primeira característica. E ao longo dessa lição nós iremos ver 2 grandes verdades sobre a alma. A alma, ela é imaterial, e a alma, ela é imortal. Guarde essas 2 afirmações.
Iremos falar sobre a imortalidade e a imaterialidade justamente da alma como sendo a sua natureza principal. E é óbvio, é a alma humana junto com o espírito humano que estão tão entrelaçados os dois que não tem como separar, de maneira que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, abra sua Bíblia conosco, vamos abrir a Bíblia nesse momento? Romanos capítulo de número 7. Romanos capítulo 7 e o versículo de número 22. Veja como o apóstolo São Paulo trata essa questão. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Eu estou usando a revista corrigida da versão de 2020, de 2009. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, o que é esse homem interior? Esse homem interior é somente a alma? Não. É somente o espírito? Não. Esse homem interior nada mais é do que a junção entre alma e espírito que estão tão entrelaçados. Se você abrir a sua Bíblia, ainda vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, ver mais alguns textos que são tão fundamentais para a gente. Hebreus, capítulo de número 4 e o versículo 12. Veja que coisa interessante. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Se você prestou bem atenção na leitura, perceba que a Bíblia diz o seguinte, que ela vai até a divisão da alma, ela não divide. Então é algo muito entrelaçado que forma isso que o apóstolo São Paulo chama de o homem interior. Agora vejamos quais são as características ou os atributos, né, da alma. Vamos para o tópico 1 da nossa lição, tópico 1 e o item 1, atributos da alma, vai aparecer agora aí na sua tela, diz assim, ó, de volta ao Gênesis, a parte imaterial do ser humano é o que mais o diferencia dos animais, como bem evidenciado na criação. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. O Criador fez-lhe seu representante, dando-lhe poder de governar sobre toda a obra da criação. Enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Sua capacidade de administração, compreensão e decisão moral é resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana. Vamos abrir nossas Bíblias? Eu quero convidar você, vamos abrir Gênesis capítulo 1 do livro de Gênesis. Esses versículos, né, já foram citados em lições anteriores, mas sempre iremos precisar desse texto aqui. Porque quando ele fala de atributos da alma, a primeira coisa que o autor da lição vem comentar é dizer que o ser humano ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Já falamos aqui que essa expressão imagem e semelhança corresponde em uma única só, na verdade são sinônimos. São sinônimos e significa a imagem de Deus no homem. Toda vez que falamos de a imagem de Deus no homem, já está incluso a ideia de imagem e semelhança. Ou seja, nós, os seres humanos, em termos de estrutura física, nós não fomos feitos, né, na mesma estrutura física, ou melhor, com a semelhança da nossa estrutura física, ela não é semelhante, na verdade, Deus, porque Deus é infinito, mas a semelhança ou a imagem de Deus no homem são essas características espirituais que nós temos dentro de nós. Ou seja, o ser humano ele é consciente, Deus é consciente. O ser humano ele tem autodeterminação, Deus deu ao homem o livre-arbítrio, Deus tem autodeterminação. A autoconsciência que está incluída dentro da alma foi Deus que nos concedeu. Então a imagem e semelhança de Deus em nós, ou a imagem de Deus, faz referência, na verdade, a essa parte imaterial com todas essas características morais
que tem o ser humano. O ser humano sabe o que é o certo, sabe o que é errado, ele pode tomar decisões, ele pode escolher caminhos. Então, tudo isso aí são atributos que estão na alma. A autodeterminação, a autoconsciência, poder de governar e a decisão moral de escolher entre o certo e o errado. Observe Gênesis capítulo 1 e versículo 26, diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Veja que o ser humano foi criado para dominar, mas esse domínio só é possível porque nós temos uma alma que tem a característica da autodeterminação e da autoconsciência. Então isso está justamente na alma. E claro, na alma também está o poder de decidir entre o certo e entre o errado. Abra sua Bíblia conosco em Gênesis, capítulo 2, e o versículo 16 e o versículo 17. Veja como é que diz a palavra de Deus. Capítulo 2, versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, Deus colocou uma norma, colocou uma regra, uma proibição e disse ao homem, olhe, você tem todas essas árvores à sua disposição, só tem uma que você não vai poder entrar, você não vai poder chegar lá. Mas Deus não colocou, irmão, uma cerca, né? Deus não levantou um muro, não, Deus simplesmente deu uma proibição, não pegue nessa árvore, melhor, não, você não queira pegar desse fruto da árvore da ciência do bem e do mal para comer, de todas as outras, mas dessa daqui, de forma alguma, você não vai ter, você não pode comer desse fruto. Mas o homem, de maneira livre, consciente, ele mesmo quis quebrar a regra que Deus estabeleceu e tomou do fruto. Então foi o que o homem fez. Isso aqui é uma decisão moral, foi uma decisão do livre-arbítrio que esse ser humano tem, e ele simplesmente quebra de maneira consciente, né? E a Bíblia diz que Eva foi enganada, mas o homem não, ou seja, ele agiu livremente. Veja que todos esses atributos estão aonde? Estão na alma humana. Vamos caminhar mais um pouco no nosso texto. Nós estamos no tópico 1 da lição e o item 2 da lição, entre o espírito e o corpo. Vamos ler, vai aparecer agora na sua tela. A alma do homem é sua personalidade, ou distintivo pessoal. Seus 3 principais atributos são, primeiro, emoção, sentimento, razão, intelecto, volição ou vontade. É, portanto, a sede dos afetos, raciocínios, impulsos, desejos e decisões. O ser humano emprega esses atributos em sua comunicação com Deus e com o mundo, principalmente seu semelhante. Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do Espírito para comunicar-se com o próximo. O veículo são o corpo e os órgãos sensoriais, pele, olhos, ouvido, boca, nariz. Pode-se dizer então que a alma funciona entre o espírito, que se conecta com Deus, e o ser divino, e o corpo, que se conecta com o mundo dos homens. O cântico de Maria na casa de sua prima Isabel é uma típica cena dessa tríplice interação e comunicação. Aí eu quero convidá-los para lermos Lucas capítulo 1. Abra sua Bíblia conosco, Lucas capítulo 1. Enquanto você está procurando, capítulo 1, versículo de número 46 e o versículo de número 47. Nós iremos ler esse versículo, mas vamos fazer uma síntese daqui, já que o tópico da lição é atributos da alma. O que é que está na alma? Na alma está a emoção. Na alma está o sentimento, na alma está a razão, na alma está o intelecto, a volição, ou seja, está a vontade. Então os atributos da alma são esses, dentro de nós, de qualquer ser humano, em qualquer época, em qualquer situação, em qualquer condição, ele tem emoção, tem sentimento, tem razão, tem intelecto e tem justamente vontade. Isso pertence à natureza da alma. Quando nós falamos de atributos,
Estamos falando de algo que não é acessório, de algo que é essencial, que faz parte do ser, que se você tirar isso daqui, aquilo deixa realmente de ser um ser. E a Bíblia Sagrada mostra esses atributos da alma. Tem vários versículos bíblicos, mas aquele que foi selecionado pelo autor é Lucas 1, e verso de número 46 e 47. Olha como diz o texto. Disse então Maria: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ou seja, Maria, ali está o corpo, mas Maria está dizendo: a minha alma está engrandecendo a Deus, e o meu espírito se alegra nele. Veja como as três coisas estão tão bem entrelaçadas. E outra, o foco do autor é falar que uma alma que engrandece, uma alma que fala, uma alma que dá, e mostra a alegria que tem em servir e em adorar a Deus. E, meu amado irmão, nesse ponto da lição, isso é tão importante para a gente, e falando de alma, falando de sentimento, falando de emoções, até para não adiantar muito o tema da próxima lição, que é a lição número 8, que vai falar justamente sobre sentimentos e emoções. A lição 8 fala de sentimentos, fala de emoções, que são características e atributos que estão lá dentro da alma humana. Mas, diante de tantas informações preciosas que nós temos, como é que nós devemos pensar sobre a alma humana? Pensar da seguinte maneira: já que a alma humana é isso aqui que está falando por intermédio do corpo, o corpo é a bainha da alma, como diz o apóstolo Pedro, o corpo é o tabernáculo, é o receptáculo desse ser interior que está lá dentro, é por meio do corpo que a alma se comunica, nós estamos aqui se comunicando, falando. Aí chega no momento da gente fazer uma aplicação da lição, tirar as verdades principais. Você está sabendo, pelo texto bíblico, que a alma ela é imaterial, que a alma é imortal, que a alma é preciosa diante de Deus, que a alma tem todos esses atributos, as emoções, os sentimentos, a vontade, está tudo aqui dentro da gente, a razão. Então, como é que nós, crentes, devemos fazer? Devemos simplesmente cuidar da nossa alma, cuidar das nossas emoções, cuidar da nossa razão. E como é que nós cuidamos? Através da leitura da palavra de Deus, através da oração, através de uma vida justa, de uma vida correta. Então, meu amado irmão, zele pela alma. Nós estamos vivendo numa época onde os seres humanos, onde a sociedade zela tanto pelo corpo, né? A parte material. Tem muita coisa hoje para o corpo, para cuidar. E, claro, não estou aqui condenando, de certa maneira, são coisas boas. Tudo aquilo que traz saúde, é óbvio, né? Não sendo em excesso, mas se traz saúde, se me dá disposição, que é o zelo, claro, o cuidado, a limpeza, isso é bom. Mas cuidar da parte interna, é isso que a Bíblia fala muito. Cuide das suas emoções, cuide das suas vontades, cuide, claro, da sua razão, do seu intelecto, e faça isso através da oração, através do jejum e através da leitura. E não é só leitura. Eu posso ler a Bíblia várias e várias vezes, mas se não meditar, essa leitura não é eficiente. É leitura com meditação. Se deixar absorver, procurar entender, pegar as verdades sagradas e não somente ficar na mente, mas descer o coração. Como é que a gente faz isso? Aplicando, deixando isso na prática, vivendo as verdades sagradas. Então cuide da sua parte imaterial. Vamos para o tópico 1 da lição e o subitem 3, vamos falar agora de alma abatida. Olha, aparecendo agora na sua tela, os afetos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmo 42, quando o salmista conversa consigo mesmo dizendo: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus,
pois ainda o louvarei na salvação da sua presença, o contexto indica que o autor experimentava aflição espiritual e alguma crise em sua comunhão com Deus. Por isso, a alma estava entretecida e suspirava, entristecida e suspirava. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face do Senhor. Vamos comentar isso aqui, essa questão da alma abatida. Como nós estamos falando dos atributos da alma, o autor foca agora nessa questão da alma abatida. Ou seja, uma crise existencial, um problema sério de relacionamento, percas, desilusões, sonhos que nunca foram realizados. Os motivos são os mais diversos para que uma pessoa tenha uma alma simplesmente abatida, perturbada. E, meu amado irmão, deixa eu falar com você mais perto, que essa lição que fala sobre alma, imortalidade, imaterialidade, atributos, nós temos vários versículos bíblicos para isso, mas nós chegamos num momento, e eu achei isso de maneira muito preciosa quando o autor fala da alma abatida. Ou seja, o autor conversando consigo mesmo. É tão importante isso. Quando ele conversou consigo mesmo e disse: por que estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Mas ele mesmo que confessa, ele traz a solução para isso. Ele diz: espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ou seja, o caminho para a alma abatida, a solução para a alma abatida é esperar em Deus. Deixa eu lhe dizer, nessa manhã de domingo, espera no teu Deus. Está com a alma batida, está com aflição, está com problema na vida. Deixa eu lhe dizer que não é só você que passa problema, não. O mundo inteiro passa por problemas. Tem pessoas que estão passando por problemas até piores do que o seu. E isso, é claro, o fato de saber dessa informação, de certa maneira, nos faz a gente perceber que nós não estamos só no sofrimento. Mas a informação mais preciosa é que Deus, Jeová dos Exércitos, Ele cuida de nós. Então está abatido, está aflito, tem problema na vida, o remédio bíblico é: espera em Deus, pois você vai louvá-lo, você vai adorá-lo, no sentido de louvar com alegria, no sentido de agradecimento pelas bênçãos justamente recebidas. Onde você estiver, meu amado irmão, seu trabalho, na sua casa, aí no hospital, até mesmo no presídio, adora a Deus nesse momento, agradece pelas coisas que tem. Uma aplicação tão prática dessa lição para a gente é porque a nossa alma, né? Quer dizer assim, de maneira coletiva, ela é sensível, ela se abate, ela cai, mas por esse fato dela ser sensível mesmo, que ela também precisa da palavra de Deus, da meditação, da oração, do cântico. Veja que nós lemos aqui um texto que falava do cântico de Maria, onde Maria diz: a minha alma está engrandecendo, meu espírito está te louvando. Que é um remédio bom para a alma. Canta, adora a Deus através dos louvores, que você vai perceber que quando você começa a adorar a Deus através do louvor, a sua alma, ela começa a engrandecer, ela começa a melhorar, a tristeza vai embora, aquela dor desaparece e a gente já começa a ter um novo ânimo para poder trabalhar, para poder viver, para poder ir dentro de casa e ir para a igreja. Quer um caminho, quer uma solução nessa manhã de domingo? Adora a Deus através dos louvores. A alma quer adorar, então a sua alma precisa dessa adoração. Coloca um bom hino, escuta e vai adorando o Senhor. Não pega esses hinos que muitas vezes só falam de coisas humanas, de problemas somente daqui de baixo, não. Pega um hino de adoração a Deus, que exalte a grandeza do Criador, a força do seu poder, a infinita misericórdia que Ele tem pelas nossas vidas. É adoração a Deus, não por aquilo que Ele nos concede, mas sim por aquilo que Ele é, Deus Todo-Poderoso. Vamos voltar? Vamos lá para o tópico 2 da nossa lição, nesse momento. Tópico 2 e o item de número 1, distinção de substâncias. Vai aparecer agora na sua tela. Natureza da alma,
imaterialidade e imortalidade. Distinção de substância. O texto de Mateus 10 e 28 é um excelente fundamento para o estudo da alma como parte da natureza imaterial do ser humano. Em um só versículo estão profundas verdades espirituais reveladas por Jesus a respeito de nossa psique. Algumas delas relacionadas a debates alimentados ao longo de toda a história, inclusive no contexto da igreja. Em primeiro lugar, Jesus expõe a clara distinção de substância entre as partes material e imaterial do homem. Uma tangível, o corpo, que pode perecer por ação humana, e outra intangível, a alma, que não pode ser destruída pelo homem. Nesse ponto é importante observar que em vários textos das Escrituras a parte imaterial é representada ora pela alma, ora pelo Espírito. Vamos ler Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Nós estamos no tópico 2 da lição e vamos ver essa questão da distinção entre substâncias. Mas que substâncias são essas? A substância material e a substância imaterial, que é a alma. Capítulo 10 de Mateus e o verso de número 28 diz assim, esse texto vai aparecer na sua tela: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esse é um versículo. Vamos analisar o versículo. Primeiro, distinção de substância. É muito claro. Não temo aquele que mata o corpo. Ou seja, o corpo pode ser morto, mas não podem matar a alma. O homem pode matar o corpo, mas não mata a alma da pessoa. Antes temei aqueles que podem destruir, ou melhor, que pode perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, meu amado irmão em Cristo Jesus, você está vendo, a partir do texto bíblico, a imaterialidade da alma e a imortalidade da alma. Então, separamos as substâncias. Vamos pegar mais textos bíblicos? Lucas, capítulo 12. Abra sua Bíblia conosco. Tem mais textos bíblicos que se relacionam a essa verdade. Capítulo 12 e o versículo 4 diz assim a palavra de Deus: e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a este temei. Ou seja, depois que os homens matam, não podem fazer mais nada. Agora a alma do ser humano, que ela vive após a morte, e isso é bíblico, e Deus é quem dá o destino dessa alma, e esse destino é de acordo com a decisão que a pessoa toma. Ou vai viver eternamente com Cristo, ou vai viver sem Cristo. E isso é bíblico. Abra comigo a sua Bíblia, tem um versículo lá em Coríntios, segundo livro aos Coríntios. Veja que o apóstolo Paulo fala dessa questão de viver com Cristo após a morte. Olha, segundo livro de Coríntios, capítulo 5, é um texto um pouco mais longo, mas é o capítulo 5, do versículo 4 até o versículo 8. Preste bem atenção nessa leitura. Aqui Paulo fala da distinção mesmo, né, de substância, e fala também da imortalidade da alma, e fala de uma alma consciente. Diz assim a palavra de Deus: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despido, mas revestido, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Vamos tirar algumas verdades? Primeiro, no versículo 4, Paulo chama o corpo de tabernáculo. Primeira coisa.
ele diz assim: nós estamos neste tabernáculo, ou seja, o corpo, já para mostrar que o corpo é sagrado. Mas o que é que tem dentro desse tabernáculo? A resposta está no versículo 6, que ele está dizendo: o tabernáculo é o corpo, mas no versículo de número 8 ele diz assim: temos a confiança, uma confiança tão grande em Deus, de deixarmos, olha como ele está bem direto, de deixarmos o corpo e ir habitar com o Senhor. Ou seja, quando chega a morte, não há extinção. Chega a morte, a pessoa pode morar com Deus, morar com o Senhor. É isso que Paulo está dizendo, para aqueles que fizeram e tomaram a sua decisão em Cristo Jesus. Tem mais texto. Vamos abrir a nossa Bíblia ainda? Paulo falando em Filipenses, capítulo 1 do livro de Filipenses, né? O anseio da alma de Paulo em morar com Cristo, em viver com Cristo Jesus. Estamos sempre batendo nessa tecla, porque lamentavelmente vivemos numa época onde se diz que depois da morte as pessoas se acabam. Não existe céu, não existe inferno. Isso é uma fala primeiramente materialista. Isso é uma fala antibíblica. A Bíblia não fala de destruição, aniquilação total, não. Não é morreu, acabou-se, não. Morreu ou estar com Cristo ou estar sem Cristo. E você tem vida consciente. Tem Bíblia, tem versículos bíblicos que mostram isso. Vamos para Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Olha o que é que Paulo diz: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e de estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Desejo de partir, desejo de estar com Cristo. Veja que essa alma clama, disse: fora do corpo, eu quero estar juntamente com Ele. Vamos pegar mais um texto bíblico mostrando dessa materialidade e imaterialidade da alma. Abra sua Bíblia conosco em Apocalipse, capítulo de número 6, e o versículo 9 e o versículo 10. Quero ler esse texto bem pausado com você. Meu amado irmão em Cristo Jesus, estou falando para você que é crente, salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Você já sabe que quando um crente aqui parte, ele vai morar com o Senhor. Mas eu acho que merece também uma fala, aquela fala evangelística, uma fala mais perto de você. Esse programa alcança muitas pessoas, inclusive pessoas que ainda não tomaram a sua decisão de viver com o Senhor, entregar sua vida por completo, se dedicar a Deus, aceitar Jesus como Salvador da sua vida, como falamos aqui no Nordeste, né? Levantar a mão, quer dizer, num sinal de aceitação, de viver com Cristo, dizer: é meu Salvador, não só Salvador, mas meu Salvador e meu Senhor. Meu amado, você está vendo pelas Escrituras Sagradas, não é minha opinião particular, não é a opinião particular da igreja, melhor, não é uma opinião denominacional, não é uma opinião particular minha, é a Bíblia está dizendo: depois da morte segue-se ao juízo, depois da morte tem vida consciente, ou com Cristo ou sem Cristo. Veja que coisa tão séria, a palavra de Deus nos comunica nessa manhã. Você está aprendendo que a alma ela é imortal. Você está aprendendo que ela é imaterial. Isso fica até mais fácil você entender. Mas a imortalidade está lá. E os versículos que nós estamos mostrando, você está vendo Paulo dizendo assim: vou deixar este corpo, este tabernáculo, esta estrutura e quero estar com Ele. Tem um desejo de partir, ou seja, de morrer e de estar com o Senhor. Agora, quando chega do outro lado, o que é que acontece? A Bíblia fala pouco, mas o pouco que fala é mais do que suficiente. Quando eu digo pouco, é no sentido de que ela não detalha o modus vivendi daqueles que estão, modo vivendi, né? O dia a dia daqueles que estão no paraíso. Só posso lhe adiantar que é muito bom, mas os poucos versículos que nós temos são fundamentais. Vamos ler? Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10. Diz assim:
E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Vamos tirar algumas verdades principais aqui? Primeiro, as almas dos que foram mortos. Ou seja, o corpo, sepultura. Mas estas almas, né? O foco do texto é alma, que é a pessoa, isso que fala. Estas almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E o versículo 10 diz assim: e estas almas clamavam, dizendo: até quando, ó verdadeiro dominador? Primeiro, consciência. Estão clamando. Consciência de que estão com Deus. E eles estão dizendo: verdadeiro e santo dominador. E eles estão cobrando justiça. Por que tu não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Nosso sangue foi derramado lá embaixo, nós estamos aqui contigo. Por que tu não julgas? Em outras palavras, parece que eles estão dizendo assim: por que a demora? Por que tu não age agora para vingar o nosso sangue que foi derramado lá embaixo na terra? Então esse versículo aqui é fundamental, acho que tira qualquer dúvida. Existe vida após a morte, meu amado irmão, e vida consciente, porque essas almas daqui, 6 e verso 9, estão em plena consciência, ainda dizendo o seguinte: vingas o nosso sangue que foi derramado lá embaixo. Isso aumenta mais a nossa responsabilidade, e muita responsabilidade. Vamos voltar lá para o nosso texto, o texto da lição. Vamos lá para o tópico 2 da nossa lição, tópico 2, e eu quero ir direto para o tópico, para o subitem 3 da lição. Vai aparecer na sua tela agora, está aparecendo. Materialismo e teologia. A visão materialista da natureza humana vai além das questões político-ideológicas. Afeta também a teologia, principalmente quanto à missão da igreja, a ortopraxia, isto é, a prática correta. No campo católico, inspira a teologia da libertação. No protestantismo, a teologia da missão integral. Ambas se alimentam de concepções socioeconômicas e políticas comuns ao marxismo, que por sua vez tem como fundamento o ideário materialista e crítico, que busca tirar Deus do cenário humano e instigar as lutas de classe. Toda negação da condição pecaminosa do homem é, no mínimo, um ateísmo prático, independentemente do viés que assuma. Lamentações capítulo 3, versículo 39, e Tito capítulo 1, versículo de número 16. Vamos fazer um comentário rápido sobre isso aqui? Você viu que nós citamos aqui muito texto bíblico, que é para fundamentar de que realmente tem uma vida após a morte, que essa alma ela é imortal, ela é imaterial, ela é imortal. E de posse desse conhecimento aumenta muito a nossa responsabilidade. Mas o autor começa a falar o seguinte: materialismo e teologia. De início, quando você observa esse tema, você fica a se perguntar: mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tem muito a ver. Lamentavelmente, existem teologias, né? Eu não estou condenando a teologia. A teologia sadia, que é o estudo acerca do ser de Deus, ela reflete aquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam. É uma forma de classificar, de agrupar os ensinos bíblicos. A teologia bíblica, ela é boa, não resta a menor dúvida. É uma área grande do conhecimento. Mas, infelizmente, existem algumas teologias, no plural mesmo, que se desviaram das Escrituras Sagradas e que, infelizmente, estão ligadas a algum movimento
ao movimento político e movimento ideológico. E existem algumas teologias que se entrelaçaram com coisas do materialismo. Por exemplo, quando o materialista ele diz que morreu, acabou-se, estou trazendo a definição bem rasteira, bem básica, né? Morreu, acabou-se, que não tem mais jeito para aquela pessoa. E se você tem, e se existe uma teologia que abraçou esse conceito aí, essa teologia, ela passa a ser uma teologia puramente antropocêntrica, humana, e é simplesmente uma ciência social e reflete nada mais do que uma ideologia que em nenhum momento vem de Deus. Isso vai ter implicações seríssimas. Pare e pense comigo aqui. Se depois da morte se acaba tudo, qual é o conceito de pecado? O conceito de pecado perde o significado. O conceito de céu perde o significado. Até os conceitos morais passam a ser extremamente relativos. A ideia de humanidade, ou seja, que tudo se verte por ser humano, passa a ser uma espécie de teologias, ou melhor, passa a ser uma espécie de ateísmo prático. E existem várias teologias, né? Já disse aqui a você, não estou condenando a teologia, mas existem correntes teológicas que abraçaram muita coisa do materialismo. E qualquer teologia que vá por esse caminho, ela vai ter prejuízos seríssimos. Não somente a corrente teológica em si, mas as pessoas que abraçaram essas correntes teológicas. Por isso que o autor foi muito feliz quando ele trata aqui, dizendo de maneira bem clara, de que quem entrar por esse caminho está entrando por uma espécie de ateísmo prático, mesmo que tenha o nome de religioso. E foram citados 2 textos bíblicos aqui, Lamentações, capítulo 3 e versículo 39, e Tito, capítulo 1 e o versículo de número 16. Algumas correntes teológicas contemporâneas reinterpretam as Escrituras com base em vertente da teologia da libertação e compartilham do mesmo campo de distorção e confusão espiritual. Conflitam com a sã doutrina que é essencial para a salvação da alma humana. Nesse subitem, ou melhor, nesse tópico 2 que nós estamos trabalhando aqui, vamos fazer um fechamento só do tópico 2 para a gente poder ir para o tópico 3. Se você tiver a lição de professor, você vai ver lá uma palavrinha assim chamada sinopse, que de tudo isso que nós estamos comentando, ele diz o seguinte: a alma ela é imaterial, ela é imortal, ela é distinta do corpo, continua existindo após a morte e ela é responsável diante de Deus. E eu acrescento mais um pouquinho, meu amado irmão, qualquer ensino que venha dizer que depois da morte tudo se acaba, esse ensino não está baseado nas Escrituras Sagradas e tem implicações seríssimas, implicações para o próprio estudo da teologia. Então, a recomendação paulina é: se agarre com o texto bíblico, fique com a palavra de Deus, que é a coisa mais importante que tem. Vamos agora para o tópico 3 da nossa lição. Vai aparecer na sua tela: a alma renovada e submissa a Deus. Olha que coisa linda. Edificação e saúde. A estabilidade de nossa vida cristã e nosso destino eterno dependem de como cuidamos de nossa alma. Lucas capítulo 12, versículo 13 até o versículo 21. E eu quero ler esse texto com você agora. Volta a tela aqui para a gente, por gentileza. Pega Lucas capítulo 12. Vamos ler esse texto. Cuide da sua alma, ou deixa eu me incluir também, né? Eu sou uma pessoa como você também é. Vamos cuidar da nossa alma. Capítulo 12, versículo 13 de Lucas. Está bem longo o texto, vai até o versículo 21, mas vamos fazer o seguinte. Vamos ler alguns textos aqui. E disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão
que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juízo repartidor entre vós? E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer que consista na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele em si, dizendo: que fareis? Não tenho onde recolher os meus frutos. Vamos continuar até o versículo 21. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tem depósito muitos bens. Para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele para que a si mesmo ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Ou seja, o foco desse tópico 3 é mostrar o seguinte: que o nosso destino do outro lado da vida depende de como a gente escolhe viver aqui. Nessa parábola do rico insensato, ele construiu celeiros, ele construiu casas, ele abasteceu e disse: alma, tu tem muito em abundância. Para muitos anos, para muitas vidas, para muita vida, tem tudo em abundância. Mas aquela voz que diz assim: louco, esta noite perderão a tua alma. O que é que vai ser? Meu amado irmão, a pessoa pode ter a vida mais estabilizada que for, mas a morte vem para todos eles. Há pessoas que passam anos em hospitais, anos sendo internadas, e tem outros com tanta saúde que vai embora rapidinho. Então a morte vem para todas as pessoas. Eu não sei o dia que eu vou morrer, você também não sabe o dia que vai falecer. Então cuide bem da sua alma. É isso que Jesus está dizendo na parábola do rico insensato. Faça uma decisão de viver com Deus. Toma essa decisão. Decisão de viver com Ele. Uma decisão que afete a sua vida, mas no sentido bem positivo mesmo. Isso eu estou falando para aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador e Senhor de sua vida. Mas para você, meu amado irmão, que é crente em Cristo Jesus, quer cuidar bem da sua alma, vive em oração. Vamos para o tópico 3 da lição, meu item 1 ainda. O autor fala sobre isso. Vai aparecer agora na sua tela. E tópico 3, item 1. Observa bem. Ora, a oração é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade, um transtorno de dimensão global. Deus nos dá sua paz e protege nossas emoções e pensamento e nos guia no caminho de sua vontade. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Nossa parte é alimentar nossa mente apenas com o que edifica, o que falamos, o que ouvimos, o que lemos, o que vemos. Nossos hábitos diários determinam a saúde da nossa alma. Salmo 1, ia dizendo capítulo, né? Salmo 1 e o versículo 1. Para aquele que ainda não aceitou Cristo como Salvador, você tem a oportunidade de aceitar Jesus hoje. Sim? Deixa eu falar um pouco mais perto de você. Se você está assistindo esse programa, deixa eu lhe dizer, Jesus salva. E Jesus é o maior interessado na sua alma, é Jesus de Nazaré. Se já foi crente e abandonou a igreja por algum motivo, Jesus também salva a sua alma. Jesus está lhe dando mais uma oportunidade. Então, é uma oportunidade tremenda. Mas para você, meu amado irmão, que é crente, feito eu, que nós somos lavados, remidos pelo sangue de Cristo Jesus, Jesus que morreu na cruz do Calvário, que nos salvou, que nos colocou o Espírito Santo dentro de nós, que testifica com o nosso espírito, dizendo que nós somos salvos.
que nós iremos morar nas regiões celestiais. E agora vem a recomendação paulina. Como é que nós devemos cuidar da nossa alma? Através da oração, Filipenses capítulo de número 4, versículo 6. Viva uma vida de oração. Cuide da sua alma orando ao Senhor. Cuide da sua alma lendo o texto bíblico. Olha o Salmo 1, verso 1. Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Olha a atitude para a gente ter uma alma tranquila. Se afaste do caminho dos ímpios. Olha a atitude para ter uma alma tranquila. Viva em oração. Viva meditando na palavra de Deus. O autor faz umas perguntas aqui. Ele diz o seguinte: o que é que nós estamos falando? Ou seja, aquela conversa de amargura, de tristeza, de rancor, de ódio, coloque isso para fora. O que estamos ouvindo, você já percebeu que tem pessoas que só contam lamento, só conta coisa ruim. A pessoa passa o dia inteiro ouvindo somente coisa ruim, somente falando mal da vida alheia. A recomendação é: se afaste. O que estamos lendo, leia coisa boa, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. O que nós estamos vendo, coloque diante dos seus olhos coisas boas. Está percebendo que tudo é uma questão de decisão? Quer ter saúde na alma? Hábitos bons. Determine hábitos bons. Se centre em Deus. Veja que nós já estamos na conclusão agora dessa lição, e diz que a alma, a natureza dela é imaterial, que nela está as emoções, né? Nela está a emoção, nela está o sentimento, a vontade, a razão, o intelecto. Está lá tudo dentro da nossa alma. Quer cuidar de tudo isso, da sua parte material? Vai aí o remédio. Medita dia e noite na palavra de Deus. Viva em oração a Deus. E se afaste das coisas que lhe traz problema, lhe perturbam. O que é que você está ouvindo? A gente vai concluir a lição fazendo essa pergunta. O que é que você está ouvindo? O que é que você está lendo? O que é que você está vendo? E o que é que você está falando? Medite, reflita nisso. Se for necessário mudar para ter saúde na alma, mude. É necessário fazer uma mudança? Faça isso hoje e você vai ver que como é bom servir a Deus e meditar na palavra de Deus. A gente ganha saúde, ganha saúde emocional, ganha saúde espiritual, principalmente saúde espiritual, e por consequência vem a saúde sentimental, emocional, melhora muito. E vou mais além, porque a experiência prática nos mostra isso também. A saúde física também melhora. Então toma essa decisão nesse dia de domingo. Vamos para a sinopse, vamos fazer um resumo bem rápido? Vamos fazer um resumo. A alma precisa ser purificada e renovada de maneira contínua para viver em santidade e em comunhão com a vontade divina. Meu amado irmão em Cristo Jesus, na finalização dessa lição, deixa eu dizer a você, sua alma precisa ser alimentada todo dia. Todo dia. Como você está fazendo, como nós estamos fazendo, estudando a palavra de Deus. Então se alimente todo dia, você vai ver que uma alma renovada, realmente renovada em Deus, é uma vida mais feliz. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Que aí onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no hospital, receba um abraço de Deus nesse momento. Receba a graça de Deus, receba a vida aí nos seus ossos, vida na sua alma, vida dentro de você. Receba isso nesse momento e siga as orientações da palavra de Deus. Medite. Dessa palavra que foi dita aqui
nessa palavra que foi lida. Vá meditando, vá vivendo e com certeza Deus vai chegar onde você está e você vai melhorar muito. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Queridos irmãos, que lição maravilhosa nós aprendemos nesta manhã. Aprendemos sobre a imortalidade, né? E também imaterialidade da alma. Eu acredito que você, após esta aula, está com a mente bem esclarecida sobre este assunto. E se quiser aprender mais, convido você para no próximo domingo, neste mesmo horário, estejamos todos juntos para aprender a palavra de Deus e mais uma lição deste tema tão maravilhoso que estamos estudando neste trimestre. Vamos neste momento orar ao Senhor e pedir a Ele a sua bênção sobre cada um e agradecer por esse momento especial. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por tudo quanto nos concedeste nesta manhã. Queremos pedir o teu favor, a tua bênção sobre cada um dos teus filhos que foram alcançados. Ó Senhor, que as verdades que foram expostas aqui nesta manhã, Senhor, o teu Espírito esteja lançando, ó Pai, e regando a tua palavra no coração de todos que foram alcançados. Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, evangelista Sonivaldo, e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação, além de todas as direções de EBDs, corpo docente, corpo discente, que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, foi bom poder estarmos juntos aqui na Escola Bíblica Dominical e não desligue aí a sua TV, nós temos uma programação que foi preparada especialmente para você e sua família com o fim de promover o vosso crescimento espiritual. E não esqueça, próxima semana, neste mesmo horário, estejamos todos juntos aprendendo a palavra do Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.